Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vivi e você está no Florescendo na Palavra. Aqui eu compartilho conteúdo que fala sobre teologia, aprender mais sobre o que a Bíblia fala e também falo sobre abuso espiritual e seitas e heresias. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos, então já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar de como líderes abusivos criam dependência e por que a gente não percebe isso logo no começo. Você já deve ter percebido que pessoas que passam por um líder abusivo, por uma instituição abusiva, elas não percebem isso logo no começo. Porque no começo tem uma aparência de cuidado, tem uma aparência de amor, tem uma aparência de que Deus está em tudo aquilo. Só que, com o tempo, aquilo vai se tornando controle. E dificilmente alguém percebe isso rapidamente, porque se percebesse, sairia. A não ser que a pessoa já tenha passado por uma experiência anteriormente, então ela já fica mais esperta, vamos dizer assim. Porém, se essa pessoa, e eu falo porque foi o que aconteceu comigo e com muitas outras pessoas que eu conheço, que é o quê? Aquele ser o seu primeiro contato, aquele ambiente que você está passando, que é um ambiente abusivo, ser o seu primeiro contato com a fé. Então você não tem nenhum padrão anterior. Então você acredita que está sendo ensinado ali é a verdade. E o mais perigoso que acontece nesse sistema abusivo é que ele não é descarado logo no começo, porque senão você cairia fora. Porém, ele é profundo. Ele vai se aprofundando com o passar do tempo. E por ele acontecer aos poucos, muitas das vezes a gente não percebe que ele está acontecendo. Quando a gente percebe, já se passou muito tempo, a gente já está muito envolvida. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Como que os líderes abusivos criam essa dependência. Nós vamos entender por que no começo parece espiritual, por que é tão difícil sair debaixo dessa liderança e como identificar esses padrões. Se você nunca passou por isso, você vai começar a ter esses pontos que são importantes de você observar para que você não caia nesse tipo de comportamento. Então, tudo começa como muito bom. Você começa sendo uma aceitação intensa, calorosa, muito amorosa. Há lugares em que fazem uma festa para você ali dentro daquele ambiente porque você entregou sua vida para Jesus, porque você foi visitar aquele lugar e você se sente vista. Lembremos que muitas das vezes, quando nós chegamos em um ambiente religioso, nós chegamos fragilizados, chegamos porque passamos por uma situação difícil, chegamos porque nossas emoções estão ali fragmentadas, passamos por momentos. Na maioria das vezes, chegamos à fé por conta de uma situação que não estamos conseguindo resolver. Essa é a maioria dos casos das pessoas que começam a buscar uma resposta para a qual elas estão tendo perguntas ali dentro dela e ela encontra ali na fé, busca ali na fé encontrar essas respostas. Então, você se sente vista, você se sente ouvida, você se sente acolhida. Por você estar já fragilizada muitas das vezes, ou até mesmo que você não esteja fragilizada, você foi visitar um ambiente com uma amiga e você sentiu tudo isso nesse lugar. Então você sente que você encontrou um lugar de pertencimento. Você sente que você encontrou um propósito. E você sente que encontrou uma família espiritual. Isso não é por acaso. O líder, ele investe de forma emocional. Ele precisa primeiro te capturar emocionalmente. Por quê? Nós somos seres humanos. Nossas emoções, muitas das vezes, elas guiam as nossas vidas. Então, se ele te captura emocionalmente, por meio de elogios, por meio de escutas, por meio de orar com você, demonstrar cuidado, te valorizar. Isso gera o quê? Uma conexão, uma ligação emocional profunda. Lembremos que, por muitas das vezes, a gente já está num momento frágil, passando por uma situação difícil, talvez
uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, na criação de filhos, uma dificuldade no trabalho. Então, você encontra ali naquele ambiente uma pessoa que parece ter as respostas para você, que escuta aquilo que você tem a falar, que é uma pessoa que você vê como alguém temente a Deus. Então, tudo isso faz com que o nosso emocional se conecte rapidamente com aquela pessoa. E você começa a confiar naquela pessoa. Você admira aquela pessoa. Você começa a ver aquela pessoa como uma inspiração para você. E esse vínculo é o início de uma dependência. Por quê? Depois de passado um tempo, depois que você entra, vamos dizer assim, no sistema, e por isso que ele é difícil de ser detectado no começo de que é um sistema abusivo. Por quê? Porque fazer essas coisas é o papel de todos os líderes religiosos. Deviam ouvir, orar conosco, demonstrar cuidado, nos ensinar a palavra de Deus, nos valorizar. Tudo isso é papel de um bom líder. O problema é o que acontece depois. Por isso é tão difícil perceber nesse começo se está havendo alguma manipulação. Se você passou por um ambiente assim, quando você chega num outro lugar, buscando uma outra igreja para congregar, você fica meio com o pé atrás se o pastor tem esses passos. Mas lembremos que esses passos são passos importantes que o líder daquele lugar tem que ter conosco. Esse cuidado é para ser algo genuíno, algo verdadeiro e não algo com o intuito de manipular, né? Então, por conta disso, o que vai acontecendo? Depois que você confia, se conecta emocionalmente, qual que é o momento em que vira um abuso, né? Como que esse líder começa a criar em você essa dependência? Porque antes você era aceito, agora você é cobrado. Antes você era cuidado, agora você é controlado. E tudo isso é intencional para você ficar na dependência daquele ambiente. A outra coisa que acontece é que o líder ele toma um lugar que não é dele. Ele começa a fazer você ver a voz de Deus e a voz do líder com o mesmo peso. Infelizmente, isso acontece. Ou, muitas das vezes, ele faz com que você confie somente no que ele fala, como se ele fosse o porta-voz de Deus. Então, é ele que interpreta a Bíblia para você, é ele que direciona as suas decisões, é ele que diz se aquilo que você quer fazer é da vontade de Deus ou não, se Deus quer que você faça aquilo ou não. Então ele começa a validar ou invalidar as suas escolhas. E aos poucos, isso vai mudando algo dentro de você. Aos poucos, você para de confiar na sua própria consciência. Então, mesmo que você leia a Bíblia, mesmo que você busque orar, você sempre vai estar dependente do que aquele líder fala para você. E isso acontece de forma, muitas das vezes, inconsciente. Você não está pensando, eu estou confiando mais no líder do que em Deus. Não, você confia tanto em Deus que você obedece ao seu líder. É dessa forma que, infelizmente, nós somos treinados. E isso é muito danoso, tanto para a nossa vida individual, quanto para a nossa vida coletiva, como corpo de Cristo, como igreja. Isso é danosíssimo, porque isso tira de nós o nosso discernimento. Isso tira de nós a nossa responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Porque como nós entendemos a Bíblia por meio do que aquele líder traz, o que acontece? Ele já traz uma interpretação. Essa interpretação está sendo aceita por nós. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente já vai interpretar por meio do que aquele líder está nos ensinando. Entende? Então, tudo que vier depois já está contaminado e por isso é tão perigoso. Aqui a gente começa a ter medo dos nossos pensamentos. Por quê? Se você começa a questionar alguma coisa dentro da sua cabeça, se você começa a ler a Bíblia e talvez ter aí alguns flashes, né, do que a verdade de Deus está te falando, você começa a se questionar, a se ver como um rebelde, a se ver como alguém que não está dentro da mesma visão daquele líder. Então, o que você faz? Você cala essa voz. Você
acredita até mesmo que essa voz é a voz do inimigo. Então você silencia essa voz para ouvir somente o que o líder fala, para ouvir somente o que aquela pessoa está te ensinando. E aí acontece um terceiro passo, que é o quê? Uma lealdade extrema, uma lealdade acima da verdade, que é a palavra de Deus, né? E isso tudo está acontecendo, às vezes ao mesmo tempo, às vezes pode demorar aí alguns anos entre uma situação e a outra, né? Entre essa dependência do líder e a lealdade. Mas isso vai acontecer em algum momento. Por quê? Porque você começou a obedecer muito mais o que o líder diz do que aquela vozinha que estava tentando mostrar para você que a palavra de Deus estava dizendo outra coisa. Você foi silenciando essa voz aos poucos. E agora a sua lealdade ao líder, ela já está superior à sua obediência à palavra de Deus. Como eu falei, isso muitas das vezes é de forma inconsciente, porque se você soubesse, você não faria isso. Você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que quer obedecer a Deus, mas você foi silenciando isso. Tem um vídeo passado que eu falei, né, do que aconteceu comigo, que foi logo no começo, quando eu tive uma impressão ali de que algo estava errado naquele lugar, de que a pastora estava tomando o lugar do pastor nas decisões, na direção da igreja. E eu fui e falei isso para ela, né, que eu tinha tido essa impressão. E o que ela falou para mim era que eu estava enganada, que eu ainda não conhecia a palavra de Deus, que o que ela fazia era apenas de auxiliar. Hoje eu consigo enxergar que era Deus tentando me mostrar alguma coisa ali, mas eu ainda não tinha conhecimento suficiente. Então essa voz foi o quê? Silenciada dentro de mim, e eu fiz o quê? Obedeci ao que estava sendo dito. Por quê? Porque eu acreditava que aquela pessoa era alguém que realmente se importava com o meu desenvolvimento espiritual. Eu confiava naquela pessoa para eu crescer espiritualmente. Então, eu não tinha o filtro de pensar mais um pouco sobre o assunto. Eu simplesmente confiava a minha vida espiritual nas mãos daquela pessoa. E essa é a dependência. E depois disso vem a lealdade. Por quê? Se eu confio tanto nessa pessoa, eu sou fiel a essa pessoa até debaixo d'água. No meu caso, foi o que aconteceu. Então, eu estou falando não somente dos meus estudos, onde a gente vê que existe esse ciclo, mas também de uma experiência real de ter vivido isso. Então, se eu sair ou se eu for contra o que aquela pessoa está falando, o que vai parecer? Que eu sou rebelde, que eu sou ingrata, que eu estou traindo. E eu não sou isso. Então, eu vou ser leal a tudo que ela falar para mim. Afinal de contas, é ela que me ensinou a palavra de Deus. É aquela pessoa que está cuidando da minha vida espiritual. Então, eu não posso traí-la. Eu não posso ir contra o que ela diz. E aí é quando você começa, muitas das vezes inconsciente, proteger o sistema, mesmo estando sendo ferida, porque você não está percebendo essa ferida. Quando a gente está passando por isso, quando a gente está aqui ainda nesse ponto, a gente não percebe. A gente só percebe isso quando nós saímos desse sistema manipulador. Enquanto estamos dentro, nós não percebemos que isso está acontecendo. O que acontece? Quando, de alguma forma, ele milagrosa, no meu caso, eu entendo que foi plenamente Deus, que eu comecei a enxergar as coisas que estavam erradas, comparando com o que acontecia no ambiente que eu estava com a palavra de Deus e vendo que havia um abismo gigantesco. Eu fui falar com a liderança, e essa liderança, ela não quis ouvir aquilo que estava acontecendo, né? Esse abismo que existia. A liderança, ela queria o quê? Manter o sistema. Eles não eram cegos ao que acontecia. Eles queriam simplesmente que eu me calasse e me submetesse. Como eu não fiz isso, o que acontece? Isolamento. Como que esse isolamento acontece? Quando você sai, a sua imagem, ela é distorcida. A sua imagem, né? A sua, não é a sua fama. É aquilo que você construiu, né? Tudo que você fez naquele lugar é tudo jogado fora. A sua identidade é destruída dentro daquele grupo. Você se torna uma rebelde, uma traíra e uma ingrata. E tudo aquilo que você fez até então
Isso é colocado como se você tivesse segundas intenções, que você só fez porque você queria alguma coisa. E como você não conseguiu aquela coisa, você saiu. Porque você queria ser melhor do que o outro, porque nesses ambientes é muito alimentado a competição entre os irmãos, que é para quê? Para não haver esse compartilhar de que pode ser que esteja algo errado. Então, quando a gente está competindo uns com os outros, a gente não tem como ser irmãos verdadeiros uns com os outros, de compartilhar situações que estão acontecendo, que estamos enxergando de errado. Por quê? Porque nós podemos ser esses rebeldes, esses traíras. Então, nós somos o quê? Isolados. Além desse isolamento que acontece quando a gente sai, o que é ensinado dentro desses ambientes? Que as outras igrejas, elas são frias demais, que as outras igrejas, elas têm muito a letra e não têm o Espírito Santo, que os outros líderes, eles são líderes meia boca, que não estão nem aí para as ovelhas. E tudo isso, quando a gente começa a enxergar, a gente tem medo do quê? Meu Deus, eu não vou encontrar nenhuma igreja verdadeira, porque só aqui é uma igreja verdadeira. Essa é a única igreja que está se importando mesmo em ser crente nesse mundo maluco. Mas, na verdade, isso é um modo de controlar, para que você realmente tenha medo de sair, medo de não encontrar um lugar para congregar, medo de que lá fora, né, desse ambiente, não existe igreja saudável. E é isso que eles querem, te manter preso. Então, quando você consegue dar o passo de sair, vem esse segundo isolamento, que é a sua reputação. Essa é a palavra. A sua reputação, ela é jogada na lama. Isso vai acontecer. Se você está pensando em sair de um ambiente tóxico, prepare o seu emocional, porque sim, eu falo para você sair sim, com certeza, mas prepare o seu emocional, porque não importa o quão bem você tente sair desse ambiente, você sempre estará errado. Você sempre será uma pessoa que traiu a liderança, uma pessoa que foi rebelde, uma pessoa que não aceitou ser corrigida. E a sua reputação será jogada na lama. Vai ser criada uma história dizendo que você queria uma outra coisa. Porque eles não vão falar que o motivo que você saiu é porque o evangelho ali dentro está distorcido. Concorda comigo? Seria contra tudo aquilo que eles têm anos trabalhando para enganar as pessoas, e aí muitas outras pessoas sairiam também. Certo? Então, eles não querem que esse sistema deles de manipulação seja exposto. Então, o que acontece? Você é detonado. E como você que saiu, e dentro desses ambientes, a maioria das vezes é ensinado que você não pode ir conversar com essa pessoa que saiu, porque essa pessoa ela tá ferida, essa pessoa ela tá rebelde, ela precisa de um tempo para que ela se arrependa e volte. Então, aqueles que ficaram nesse ambiente, eles não vão atrás dessa pessoa que saiu para saber qual que é a verdadeira história daquela pessoa, o verdadeiro motivo pelo qual ela saiu. Por isso que tudo isso que acontece dentro desses ambientes abusivos é um controle e manipulação, porque aquelas pessoas, elas são totalmente controladas por aquela liderança. E o que acontece depois que você sai? Quais que são as ferramentas que você precisa ter para você sair desse ambiente e não perder a sua fé, não acabar voltando para debaixo desse lugar de manipulação e de controle? Você precisa de alguém para cuidar de você. Você precisa encontrar uma igreja saudável, que vai te ensinar um evangelho verdadeiro, que vai cuidar de você, que vai orar com você, fazer os passos que são esperados de um bom líder, mas sem querer te controlar. E você vai perceber isso quando a pessoa, para o lugar onde você for, ela falar, não importa quanto tempo você vai ficar aqui, não importa se você vai congregar conosco ou não, o tempo que você tiver aqui, nós queremos te ajudar. Nós queremos cuidar do seu coração, cuidar da sua vida espiritual. Depois, se você quiser ir para outro lugar, meu irmão, você está abençoado para ir para o lugar onde você achar melhor desenvolver a sua fé. Isso é um ambiente saudável. Ele não está se importando que você vai ficar ali. Ele está se importando de cuidar da sua vida. E sim, existem lugares assim, acredite. Se você mora no Japão, se você está procurando um lugar assim, eu posso indicar alguns para você, que é um lugar onde eu tenho encontrado, né, esse cuidado, esse amor, essa vida verdadeiramente bíblica de líderes tementes ao Senhor. Então, o que você precisa fazer? Fortalecer o seu emocional, fortalecer a sua vida espiritual. Se você puder, escreve num papel quais são os reais problemas que você está vendo naquele lugar.
quais são os reais problemas pelos quais você entende que aquele lugar não é um lugar saudável. Por quê? Quando a gente escreve isso no papel, isso se torna muito mais claro e a gente consegue refletir melhor sobre isso. Será que isso é uma impressão minha ou realmente isso está acontecendo? O que realmente está acontecendo? O que eu tenho visto com os meus olhos? Como a palavra de Deus está sendo distorcida neste lugar? E procure conhecer ambientes bíblicos saudáveis. Uma boa teologia faz muita diferença. Eu sempre indico aqui a IBNU, que é o canal da Igreja Batista das Nações Unidas. Lá tem muito conteúdo gratuito para você aprender sobre teologia bíblica, sobre vida espiritual saudável, sobre igreja verdadeira. Então, você tendo esse fortalecimento na sua vida espiritual, na sua vida emocional, procurar pessoas que vão andar com você quando você sair daquele lugar, tudo isso vai te ajudar, te preparar para quando você sair, ainda que tenha o choque, a dor da separação, você vai ter pessoas para te ajudar a passar por isso. Infelizmente, líderes manipuladores, eles existem. Eles estão onde a gente menos espera, porque a gente confia neles. Porém, o erro é deles, não é nosso de ter confiado neles. E por que eu faço os vídeos aqui? Para alertar. Assim como um dia eu fui enganada. E aí, por ver vídeos que começaram a fazer eu perceber o que estava acontecendo, que eu não tinha explicação. Eu via o que estava acontecendo, mas não sabia, achava que aquilo era coisa da minha cabeça. E conforme eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus e vendo que aquilo que estava sendo ensinado onde estava contrário à palavra de Deus, então eu pude tomar uma decisão e sair daquele lugar. E hoje eu falo para poder ajudar pessoas que talvez estejam naquele momento que eu estive lá atrás, onde eu estava perdida, sozinha, sem saber que igreja procurar. Eu procurei a minha igreja, que hoje eu congrego, pelo Google. Eu não fazia ideia do que era uma igreja saudável, do que era uma igreja boa. Porque, como eu falei, a parte de acabar do isolamento, você acredita que não existe nenhuma igreja bíblica. Você acredita que só aquele lugar, ele ensina o verdadeiro evangelho. E isso é intencional. Para quando você sair, assim como quando eu saí, você não saber para onde ir. Então você prefere estar naquele lugar do que não estar em lugar nenhum. Porém, isso é muito danoso. Porque o que está sendo ensinado ali não é um verdadeiro evangelho. Isso está gerando falsos discípulos. Pessoas que acham que estão servindo a Deus, quando na verdade elas estão servindo ao homem. Isso é triste, mas é a realidade do que está acontecendo. E o meu papel como uma atalaia, como uma pessoa que passou por uma situação assim, é sim denunciar esse tipo de comportamento dentro das igrejas. Precisamos sim falar sobre isso. Eu não sou contra o corpo de Cristo, eu não sou contra a igreja, eu não sou contra a liderança de forma alguma. Pelo contrário, eu quero muito que meus irmãos saiam desses ambientes tóxicos e conheçam a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus, que há em uma igreja, em uma liderança saudável. Quando você é cuidado por uma liderança saudável, você é livre para amar a Deus verdadeiramente, sem cobrança, sem peso, sem um cansaço de um ambiente que tenta te controlar o tempo inteiro. Então, se você precisa de ajuda, pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem. Aqui na descrição tem diversos links pelos quais você pode entrar em contato comigo. E eu estou disposta a ajudar qualquer pessoa que esteja procurando por uma ajuda. Que Deus te abençoe, que você possa viver um verdadeiro evangelho sem ser manipulado por líderes enganadores. Quanto a esses líderes, a gente não precisa se preocupar com eles, porque uma das coisas que fez eu tomar a decisão de realmente sair da igreja que eu estava foi que eu sabia que um dia eu prestaria contas diante do Senhor do que eu estava enxergando. Então eu precisava me posicionar. E um dia, eles querendo ou não, eles abafando ou não essa voz, um dia eles prestarão contas ao Senhor de tudo que eles têm feito. Isso não está debaixo do nosso controle. Isso já está nas mãos do Senhor. Então a gente pode simplesmente descansar de saber que Deus é justo, que Deus é bom, que Ele é verdadeiro. E Ele vai, sim, cobrar
dessas pessoas. Em Ezequiel 34 fala sobre isso. Pode ler lá na sua Bíblia e entender como Deus fala que vai ser, né, o destino desses pseudo-pastores, né, que abusam do rebanho que Deus confiou na mão dele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo.